Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema a lei e os profetas. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o dom profético, também mais pessoas irão entender e compreender essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema a lei e os profetas. Nós estamos estudando essa semana sobre o dom profético. E é interessante quando nós vamos lá no livro de Provérbios, o sábio Salomão diz que quando não tem profecia, o povo se corrompe, mas quando guarda a lei, ele é feliz. Então, nesse conceito, nós entendemos muito o papel do profeta dentro da igreja. E quando eu falo igreja, estou me referindo desde o princípio, ali, quando tem os primeiros profetas lá após a queda, até os dias de hoje. Qual é a relação, qual é a importância do profeta? O profeta é aquele que guia o seu povo. Enquanto o sacerdote que nós estudamos quando nós falamos sobre o santuário era o representante do povo, aqui o profeta é o representante de Deus. Então, o sacerdote era o representante do povo perante Deus. E o profeta era o representante de Deus perante o povo. Então ele tinha uma função, ele tinha um cargo de proclamar a verdade, de falar, de guiar o seu povo. E guiar o seu povo ao quê? A guardar os mandamentos de Deus. Então Deus falava para o profeta dizer para o povo, gente, façam isso, porque se vocês não fizerem isso, vai ter consequências. Caminhem desse jeito, guardem a lei, sigam os estatutos, sigam os mandamentos. Então, é muito interessante nós olharmos para a função do profeta, esta correlação entre lei e profecia e lei, porque um apresenta o outro. Deus levantava profetas para que o povo voltasse a guardar a lei. E então isso apresenta uma relação de fidelidade, tanto que quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós vamos ver que é este o princípio, aqueles que guardam a lei e o testemunho de Cristo. É contra essas pessoas que Satanás está se revoltando, está correndo atrás. E quando nós vamos lá em Apocalipse 19, verso 10, nós vamos ver que o testemunho de Cristo é o dom profético. Então, mais uma vez, nós vemos a correlação entre profecia e lei, entre profetas e lei. Então, quando nós olhamos e entendemos isso, e nós vamos ali para Ellen White, nós entendemos a relação dela com a lei. Porque Ellen White foi levantada por Deus, e como nós conversamos ontem, e se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima, Deus já tinha levantado outros dois profetas modernos, um pouco antes de Ellen White, um ali antes do grande desapontamento e outro depois do grande desapontamento, para ser mensageiros de Deus. E eles, usando o livre-arbítrio deles, escolheram não dar continuidade nisso. E Deus então vai até Ellen White e chama Ellen White para o ministério, para ser uma profetisa. E Ellen White aceita esse chamado. Apesar de no começo ela ficar relutante, ela aceita o chamado. E ela começa a guiar o povo de Deus para a lei. Começa a guiar o povo de Deus para os mandamentos, para os escritos, para todas as coisas que Deus já tinha revelado anteriormente pelos outros profetas. Então, aqui eu quero desmistificar talvez um aspecto seu, uma visão que você tem. Nós, adventistas, não colocamos Ellen White acima da Bíblia, tá? Ellen White é uma luz menor que leva até a Bíblia, ou seja, eu abro os escritos de Ellen White, eu abro o espírito de profecia para entender mais sobre a Bíblia, mas a nossa regra de fé continua sendo única e exclusivamente a Bíblia. O mesmo Espírito Santo inspirou Ellen White e inspirou os outros profetas da Bíblia, mas o livro de Ellen White não está dentro da Bíblia, ele vai apresentando conceitos bíblicos. Então não é um novo conceito, não é uma nova luz, não. Ellen White está apresentando aquilo que já foi revelado na Bíblia de uma perspectiva mais profunda.
E nós vamos entendendo. E o interessante sobre Ellen White é que ela recebeu mais de 2.000 visões, ou seja, foi alguém que realmente foi usada por Deus. Ela se tornou o terceiro escritor mais traduzido do mundo, se tornou a mulher mais traduzida do mundo e nos Estados Unidos a escritora mais traduzida do mundo. Então perceba como foi a relevância. E ela escreveu sobre história bíblica, ela escreveu sobre administração da igreja, ela passou de orientações de saúde, finanças, conselhos sobre relacionamentos, educação, sobre criação dos filhos. Ellen White escreveu de diversas coisas, das quais eu, que sou mais letrado do que ela, porque, como eu disse para vocês ontem, ela não teve um estudo muito aprofundado, de uma caminhada de estudos, não conseguiria escrever. Então, isso já, por si só, já prova que Ellen White foi usada por Deus. Ela escreveu vários livros, escreveu artigos, tudo isso para guiar o seu povo, como representante de Deus para o povo. Então, guiar o povo de Deus a voltar para Deus, para entender, resgatar essas verdades que tinham sido esquecidas ali durante muitos anos, de todas as outras coisas, sobre a importância da saúde, por exemplo, tudo isso para guiar o seu povo, para fazer mais uma vez a correlação entre lei e profecia. Então, nós precisamos fazer o quê? Estudar a lei, estudar a palavra de Deus e olhar para as profecias, estudar o livro profético de Ellen White, os escritos dela, para que possamos entender melhor a lei, para entendermos como nós podemos caminhar em direção a Deus melhor. A Bíblia por si só já tem esta autoridade, mas os escritos me auxiliam, são uma luz menor, é um apoio que eu tenho para entender melhor o texto bíblico. Então isto é fundamental, nós termos um estudo completo, tanto do escrito de profecia quanto da Bíblia, porque como nós lemos e nós vemos Jesus falando lá em João capítulo 12, que nós precisamos andar na luz para que não sejamos surpreendidos pelas trevas. Então, se eu tenho tudo isso que me encaminha para a luz, eu não vou ser pego de surpresa. Se eu estudo a Bíblia, se eu estudo o Espírito de Profecia, eu não vou ser pego de surpresa. Então aqui mais uma vez eu faço um apelo para você, comece a ler os escritos de Ellen White. Se você não tem o costume, comece a ler ali a série Grande Conflito, faça o seu ano bíblico, você vai olhar e você vai ver a relação entre o que você já leu na Bíblia e outras coisas que Ellen White traz sobre aquele texto bíblico para engrandecer ele. Novamente, não é uma nova luz, não. Ela pega aquele texto bíblico, inspirada pelo Espírito Santo, e aumenta o conhecimento a respeito daquilo. E nós realmente precisamos ouvir para estarmos preparados, porque Deus deu visão para ela sobre coisas que ainda irão acontecer aqui perto de nós no tempo do fim, coisas que vão acontecer um pouco antes do retorno de Cristo. E se nós não nos deitarmos e estudarmos esses contextos, tanto da Bíblia quanto dos escritos, nós estaremos em trevas. E Jesus disse para nós não sermos pegos em trevas, que nós precisamos andar na luz, pegando toda a luz que Deus nos disponibiliza. Então estude, escute os profetas de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, bem como os profetas modernos. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, meu Pai, de entendermos um pouco mais sobre de que forma o Senhor levantou Ellen White como a sua representante diante de nós, meu Pai. Pai, nos auxilie a realmente entendermos de que forma o Senhor tem conduziu ela e como o Senhor tem conduzido o seu povo ao decorrer de toda a história, meu Pai, para que possamos realmente compreender essas verdades e que possamos viver, meu Pai. Que possamos adicionar aos nossos estudos os escritos da Tua profetisa, que vão nos auxiliar a entender mais sobre a Tua palavra, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. Tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que esses vídeos são postados.
Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para mostrar a relevância do canal, e aí desta forma o YouTube vai entender e vai entregar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas irão conhecer a verdade bíblica. E também você pode compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!